E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos falar de um tema de genética que é interessante e todo ano os vestibulares e a prova do Enem traz como uma das perguntas principais e muita gente ainda se perde nesse tema. Então vamos lá, vamos focar. Cariótipo é uma expressão da genética que significa o número exato de cromossomos. Quando eu falo número exato, nem pode ser mais, nem pode ser menos. Tem que ser exatamente esse número. Se esse número vier a mais, essa quantidade a mais ou a menos, nós vamos ter anomalias. O que é uma anomalia? É aquilo que sai fora da normalidade, aquilo que não é normal. A partícula de negação na língua portuguesa, anomalia, normalidade, então aquilo que sai da normalidade é o que a gente chama de anomalia. Em outro vídeo a gente vai falar especificamente as diferenças entre esses termos na genética, ok? Mas hoje a gente vai focar no cariótipo. O cariótipo, ele tem que ser, como eu disse, um número exato de cromossomos, nem a mais nem a menos. Quando a gente fala de número exato de cromossomos, pode ser o número de cromossomos na espécie ou no indivíduo. Se eu faço o estudo da espécie, então eu vou me direcionar a esse número exato nas espécies. Se eu falo num indivíduo, eu vou fazer um estudo da genética familiar daquele indivíduo, daquela família, eu falo número exato de cromossomos de um indivíduo ou da família ou da espécie. Ficou claro? Veja, na espécie humana, nossa espécie, nós temos como número total de cromossomos o número 46. Esse é o nosso número exato. Agora observe, 44 cromossomos autossômicos mais XX. Se você soma 44 cromossomos autossômicos mais 1, 45, 44 cromossomos autossômicos mais 1, 44 cromossomos autossômicos mais um X, 45, mais outro X, 46. Esse é o cariótipo da mulher. Observe, a mulher ela tem 2 cromossomos X. 44A, 44 autossômicos, mais 44 autossômicos mais um X, 45. 44 cromossomos autossômicos mais um Y, 46. Se eu tenho essa representação de cariótipo, 44 cromossomos autossômicos mais XY, homem. Observe, o homem, ele na espécie humana, é o único que é portador do chamado cromossomo Y. E a mulher, ela é portadora de 2 cromossomos X. Os estudos dizem que por causa dessa situação particular da espécie humana, em que a mulher ela tem 2 cromossomos X, e para que seja ou que nasça um homem é necessário um cromossomo X e outro cromossomo Y, está aí explicado geneticamente. Existe uma corrente de estudos e de pesquisadores que falam sobre isso. É um dos motivos para que exista na natureza muito mais mulheres do que homens. Porque para ser homem é necessário que haja a presença do cromossomo Y. E o cromossomo X nas mulheres, ele se repete, não tendo a presença do cromossomo Y. Ok? Para fechar, a gente vai detalhar de onde vem esse A e de onde vem esses 2 cromossomos X e Y, ok? Então veja, tomando como base ainda a espécie humana, já que a gente está falando de cariótipo, no cariótipo aparecem 2 grupos de cromossomos que são interessantes. Então no cariótipo aparece o que a gente chama de autossômicos e aparece o que a gente chama de alossômicos.
Mas, Kleber, está aparecendo 2A aí, e lá no cariótipo apareceu uma letra A. Não é a mesma coisa, não? Observe. Na espécie humana, você tem 46 cromossomos totais. Desses totais, 44 cromossomos são autossômicos. Então, esse A está relacionado à palavra autossômicos. O que é um cromossomo, então, autossômico? Então, eu estou dizendo a você que dos 46, 44 desses cromossomos são responsáveis por nossas características gerais, menos a determinação de sexo. Menos a determinação de sexo. Cor da pele, forma da orelha, estatura, menos a determinação de sexo. Todas as outras características que você possa apresentar no indivíduo, menos a determinação de sexo. É o que a gente chama de cromossomos autossômicos. Dos 46, eles são, se você prestar atenção, a maior parte dos cromossômicos. Então, observe, sobra aí mais 2 cromossomos para formar os 46, não é isso? O XX e o XY. Ou melhor dizendo, o cromossomo X e o cromossomo Y. Esses cromossomos aqui são os que a gente chama de alossômicos. Ou o que a gente chama de sexuais. Ao contrário dos autossômicos, os chamados alossômicos são aqueles que vão determinar única e exclusivamente o sexo. Então, os cromossomos alossômicos ou sexuais são aqueles que determinam o sexo. Determinam o sexo. Então, se a gente já sabe, for XX, 2 cromossomos X, uma mulher. Se for um cromossomo X e um cromossomo Y, um homem. Ok? Forte abraço, até a próxima.